Sabe, existem capítulos na Bíblia que, à primeira vista, parecem só uma lista de nomes e lugares. Josué 15 é um desses. Parece pura geografia, não é? Mas se a gente olhar de perto, tem uma história incrível ali dentro. Uma história sobre o que significa receber uma promessa e o que é preciso para, de fato, tomar posse dela. É sobre fé, sobre coragem e o contraste gritante entre o sucesso e o fracasso. Vamos mergulhar nisso? Então, para a gente entender o que está acontecendo, é preciso visualizar o cenário. A guerra acabou. As batalhas mais pesadas pela conquista de Canaã ficaram para trás. O texto fala que a terra repousou da guerra. Imagina só, Israel está mudando de chave, deixando de ser um exército que vive acampado para se tornar uma nação que vai fincar raízes. A grande pergunta no ar era, tá, e agora? Como é que vai ser essa nova realidade? É exatamente aí que entra Josué 15. Esse capítulo é tipo a primeira planta baixa dessa nova nação. Ele detalha um mapa do território que foi destinado para a poderosa tribo de Judá. E eles foram os primeiros a receber sua parte, o que já era um grande sinal da sua importância entre todas as tribos. E que herança, hein? O território de Judá era imenso e super diversificado. A narrativa começa com uma descrição detalhada de todas as fronteiras, sabe? Do sul ao norte, do leste ao oeste. Mas, para a gente não se perder em dezenas de nomes de cidades, o ideal é olhar para o quadro geral. Basicamente, a terra de Judá era dividida em 4 grandes regiões bem distintas. Tinha o Negueb, lá no sul, uma área bem árida, bem desafiadora. Tinha a Cefalá, que eram as planícies a oeste, mais férteis. Tinha a região das montanhas, que era o coração de tudo, o ponto estratégico. E, por fim, o deserto a leste, uma paisagem bem selvagem. Ou seja, era uma bênção enorme, mas também um desafio gigante. E aí acontece uma coisa muito curiosa. Bem no meio dessa lista toda de limites e cidades, o texto para. Interrompe o mapa. É como se o narrador dissesse: espera um pouco, preciso contar uma história rapidinho, um parêntese. E o mais interessante é que essa pausa é totalmente proposital. Ela está ali para servir de exemplo para a nação inteira. E a história é sobre quem? Caleb, aquele guerreiro veterano que já apareceu antes. Um homem que esperou 45 anos para receber a herança que Deus tinha prometido para ele. 45 anos! E agora, finalmente, chegou a hora de ver como ele vai agir para tomar posse dela. E a fé do Caleb, olha, não era uma fé de ficar sentado esperando, não. Primeiro, ele não pede um pedacinho de terra fácil e tranquilo. Ele reivindica o lugar mais difícil de todos, Hebrom, a fortaleza dos temidos gigantes. Depois, ele mesmo lidera o ataque e expulsa os clãs de lá. E para fechar, ele inspira a próxima geração, desafiando os guerreiros mais jovens a mostrar a mesma coragem. Ele é o modelo perfeito de como se apropria de uma promessa de Deus. Mas a história exemplar não para em Caleb, não. A narrativa agora muda o foco para a filha dele, Axa, e ela mostra que essa fé ativa e essa sabedoria foram passadas para a próxima geração. Depois que um guerreiro chamado Otoniel conquista uma cidade e se casa com Axa, ela vai fazer um pedido bem ousado ao pai. Ela se aproxima dele e basicamente diz: Pai, a terra que me foi dada fica no Negueb, uma região seca. Para que ela seja produtiva, eu preciso de fontes de água. E aqui está a grande sacada. Axa entendeu algo fundamental. Uma herança não é só um pedaço de terra. É preciso ter os recursos para fazer essa terra florescer. Ela não ficou reclamando, ela agiu com sabedoria, pedindo o que era necessário para ter sucesso. E Caleb, o pai dela, deu as fontes de cima e as de baixo. Uma imagem perfeita de uma benção completa. Bom, depois de apresentar esse exemplo ideal de fé em ação com Caleb e Axa, a narrativa volta para a lista de territórios. E o capítulo termina com uma nota chocante, um contraste direto com a história que a gente acabou de ouvir. O contraste não poderia ser mais claro. De um lado, Caleb, que com fé expulsou os inimigos mais temidos da fortaleza mais difícil. Do outro, a tribo de Judá como um todo, que não conseguiu expulsar os jebuseus de Jerusalém. E o ponto-chave aqui não foi uma falha militar, mas sim uma falha de fé. Eles não confiaram plenamente no poder de Deus como Caleb fez. E essa falha teve consequências duradouras, deixando o inimigo entrincheirado no coração do seu território. Um problema que só seria resolvido séculos depois, na época do rei Davi. Assim, essa análise de Josué 15 nos leva de uma lista geográfica a uma lição universal.
A própria estrutura do capítulo nos força a comparar esses dois resultados: a posse total, que vem pela fé, e a posse parcial, que vem pela falta dela. E essa é a grande questão que o capítulo deixa no ar. Caleb e Axa mostram que receber uma promessa é apenas o começo. A posse plena exige ação, exige fé e a sabedoria de buscar os recursos necessários. Já Judá nos mostra o perigo de parar no meio do caminho. Então, fica a reflexão. Qual é a distância entre a promessa que se recebe e a realidade que se possui?